A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por estar aqui, estudando o Evangelho de Jesus, com muita alegria, e com isso nós vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando o despertar da consciência. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM 0 Operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Aprenda com a natureza. Resplandece o sol no alto a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede a passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. Os rios atingem os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público, sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades por não perder acesso aos reservatórios. A semeadura rende sempre de acordo com os propósitos do semeador. Então nós temos que semear o bem para colher o bem. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o despertar da consciência. Ó tu que dormes, desperta e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Efésios capítulo 5, versículo 14. Encontramos em muitas passagens do Novo Testamento as expressões despertar, acordar, levantar, todas se referindo à questão do adormecimento, característico dos seres humanos. Claro que não é o adormecer para o descanso do corpo físico, mas está falando do adormecimento, do despertar do homem para os valores morais, para os valores eternos do espírito imortal. Então o processo da evolução se faz da inconsciência para a consciência, do estar para o ser, da razão para a intuição, do transitório para o permanente. O eminente Leon Denis afirmou: o ser dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se no animal, desperta no hominal e sublima-se no angelical. Ou seja, então nós estamos caminhando para a angelitude. Agora não, mas já chegamos à condição de hominal. A próxima etapa é exatamente o angelical, porque já passamos por todas essas fases. Esse pensamento filosófico
relacionado com a evolução, eternidade, de fundamental importância para a compreensão de nosso progresso espiritual. As ademonstrações de Jesus Cristo aos que não ouviram nem enxergavam, para que tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir, nada mais eram do que a mensagem do despertar para a vida maior. Quando Paulo de Tarso disse aos Efésios: ó tu que dormes, desperta, não estava apenas conclamando as criaturas ao erguimento do corpo físico, mas também ao da visão interior de todas as almas imortais, com vistas à expansão da consciência de cada uma delas. Não temos que fazer aqui uma interpretação literal. Desperta, tu que dormes, não é do adormecimento do corpo, sim da alma, né? Não podemos exigir que todos tenham a mesma visão, que todos tenham a mesma audição, porque entendemos a diversidade da compreensão humana. Não tem como, é impossível. É você exigir das pessoas o mesmo comportamento, o mesmo nível intelectual, porque no mesmo nível moral, isso é de cada um, né? Somos almas com traços de caráter ainda diminutos em relação à autoconsciência, porém destinados a uma lucidez interior cada vez maior, rumo aos mundos superiores espalhados pelo universo. Não nos esqueçamos, todavia, de que no homem se encontra o microcosmo, que em síntese é retrato do macrocosmo. Nós somos pequenos universos individuais. Tudo está em tudo e todas as partes unidas fazem um todo. Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. O que quer dizer isso? Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para acordar e aprimorar as coisas de dentro que ainda estavam mortas, para que se vivifique. Saiamos, portanto, do estado de dormência, inconsciência e imobilidade espiritual em que transitamos e despertemos nossos potenciais internos. Quando despertarmos nossa consciência, transformamos o mundo em nós. E então percebemos que não eram propriamente nossos conflitos que nos incomodavam, e sim a nossa maneira de vê-los. É a maneira que as pessoas têm de ver a vida, né? Cada um a sente de uma maneira completamente diferente da outra. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Registrado pelo evangelista João, capítulo 14, versículo 10. A criatura não é considerada sábia somente pelo que diz ou faz. Olha a importância. Não é porque diz ou faz, mas acima de tudo, pelo que ela é. Nem sempre a maneira pela qual as pessoas se apresentam condiz com seu aspecto interior. Eu sempre gosto de trazer para o lado espírita. Não é porque a pessoa sobe numa tribuna e fala maravilhosamente bem, né? Tem uma facilidade de expressar, de passar conhecimentos fabulosa. E se ela estiver usando ali um verniz facial? Né? Quantos hipócritas tem ali, representando tão somente? Falam, mas não vivem. E isso não acontece em todos os segmentos da sociedade, não vai fugir os religiosos. Temos que tomar cuidado. Então o ato externo não tem valor por si mesmo, mas sim a qualidade e a intenção interna de quem o realizou. O indivíduo é considerado benfeitor da humanidade quando está conscientemente integrado à divindade. Aí sim, ele passa a ser um benfeitor. Quem se une ao Pai acaba realizando as coisas através dele, através de Deus, obviamente. Disse então Jesus: não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? É uma pergunta que ele faz. E ele continua: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. E Deus também realiza as suas obras através de todos nós, né? O legítimo tarefeiro da luz possui em si mesmo, de forma consciente, o funcionamento da harmonia universal e sabe confiar na ação do poder superior, a qual realiza suas obras. Então essas obras elas são realizadas através dos próprios homens, que nós somos seus filhos amados, né? Nós fazemos parte do topo da criação, então nós realizamos.
Eu sempre gosto de afirmar aqui no programa que Deus instrui o homem através do próprio homem. Às vezes você está passando pela rua, encontra aí um transeunte que ele vai lhe dar uma informação tão importante para a sua vida, né? Às vezes, quando menos esperamos. Quantas vezes nós vamos assistir, às vezes, uma palestra e não damos nada pelo orador e a pessoa mexe, né, com o nosso interior, com o nosso psicológico. Quantas vezes ficamos surpreendidos com quão importante isso. Deus está usando aquele homem, aquela mulher para falar, para ministrar algo profundo. Precisamos ouvir. Então, meus queridos irmãos, pensemos em tudo isso, porque, como repito novamente, Deus instrui o homem através do próprio homem e Deus utiliza dos homens para o seu desenvolvimento moral e intelectual. Aprendemos um com os outros. Por isso que Jesus disse que devemos amar a todos, até os inimigos. Fazemos parte da mesma parentela universal, de uma família única universal. Ele reconhece que a intuição nada tem a ver com os métodos analíticos dos indivíduos que supervalorizam o mundo intelectual, e sim com uma forma de deixar escoar a sabedoria divina contida em seu íntimo, a exemplo de um bambu oco. Torna-se assim um canal sapiensal. Então, olha a importância, então, da gente ter o entendimento, da gente saber valorizar os conhecimentos. Não uma parte só intelectual, mas a gente tem que entender que o intelectual vai nos proporcionar uma visão espiritual, moral. É que cabe a nós, a cada um de nós, buscar o conhecimento, no caso, a sabedoria divina, e saber como vamos agir. A gente não pode ser, como diz aqui, um bambu oco, falar sem nada exercer. Então a gente tem que entender a importância da realização das obras relacionadas ao caminho que Jesus traçou para nós, ou seja, olhar o próximo, fazer o bem, né? Isso que é muito importante. O sábio atua na luz de uma dimensão totalmente desconhecida pelo incipiente, compreendendo que não adianta buscar e fazer as coisas de maneira desesperada e abundante. Tudo tem seu ritmo, tudo tem o seu porquê. Vamos agir com tranquilidade, dentro daquilo que a gente sabe ser importante, buscar o nosso crescimento espiritual, fazer a nossa reforma íntima e ter entendimento que isso nos remete a fazer também a caridade ao próximo, fazer aos outros o que a gente gostaria que fizéssemos a nós. Então a gente tem que agir de modo tranquilo, sem desgastes inúteis de energia e se lançar pacificamente nesse fluxo de luz imperecível aos olhos materiais. Todo sábio percebe o momento de agir e de não agir, ou não intervir, pois reconhece que pode ser desastroso se opor aos processos e mecanismos das leis invisíveis da vida excelsa, seja tentando modificá-los pretensiosamente, seja desobedecendo a sua ritmicidade. Então, olha só que importante isso aqui. Então, quando a gente tem aquela vontade de acertar, nós precisamos parar e saber a hora que vamos fazer alguma coisa ou não. Agir e não agir, não intervir. Então nós temos que ter um conhecimento, temos que estudar o Evangelho de Jesus, entender qual é a proposta que tem para nós de crescimento espiritual, o que nós podemos fazer em relação a nós e em relação ao próximo. Tudo isso, toda essa nossa percepção do agir, não intervir, é muito importante para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Se o indivíduo se candidata à pesca marítima, utilizando uma embarcação movida a vela, terá primeiramente que aprender alguns princípios básicos de náutica de pesca. Qualquer coisa que a gente for se dedicar, a gente tem que saber aonde nós vamos pisar, com quem vamos lidar, como vamos fazer. Porque senão você vai fazer todo um trabalho atabalhoado que não vai dar certo. Tudo tem planejamento. Nós temos que ter discernimento das coisas que nós vamos fazer.
Então deverá adquirir conhecimentos a respeito das correntes de ar e dos oceanos, da movimentação dos ventos em determinada direção, e igualmente da denominada corrente de deriva, que é o fluxo de ar lento em razão dos fracos ventos. Precisará se informar sobre o refluxo ou vazante, quer dizer, a corrente de maré que se afasta da costa em direção ao alto mar. Isso é o mínimo. Como é que você vai se embrenhar no mar sem saber essas coisas todas? O pescador que conhece como agem as leis da natureza, na atmosfera e no mar, aproveita suas movimentações ou mudanças, nunca interfere no curso dos acontecimentos naturais, mas os acompanha, aceitando-os e integrando-se a eles. Isso é sabedoria, saber agir. No mar da existência só atingiremos plenamente o sucesso e o triunfo nas realizações existenciais quando soubermos intervir no momento certo, agindo de forma espontânea e intuitiva. Ou seja, temos os ensinamentos, temos os problemas à nossa frente, que estão aí, não é à toa, Deus não erra, Deus não castiga, a gente sabe que a maioria de nós está na prova, a gente escolhemos essa prova, não vamos pedir para tirar dela, vamos pedir força e coragem para enfrentá-la, e com os ensinamentos de Jesus nós vamos ter as ferramentas para a gente ultrapassar esses obstáculos, que não estão ali à toa. É o momento que nós vamos ter o aprendizado, é o momento em que a gente vai se moldar, o momento que a gente vai fazer a nossa reforma íntima para, no caso, a gente crescer espiritualmente. Então, a ação harmoniosa muitas vezes consiste em observar atentamente as correntes marítimas e atmosféricas internas e em utilizar a ação ou a inação. Então é a sabedoria, saber qual é o momento certo de agir quando você tem um problema na sua frente. Vamos ser egoístas? Vamos ser orgulhosos? Temos que saber como agir. Nós vamos não ter tolerância, não ter paciência, não ter indulgência, não ter compaixão, não saber perdoar. Tudo isso nós temos oportunidade a todo instante fazer a opção certa. Isso é sabedoria. É saber usar as correntes marítimas e atmosféricas internas para a gente ter sucesso. Em vez de percorrer o caminho dominador e impositivo do ego, olha aí, o egoísmo e o orgulho, devemos utilizar a alma, que é a ação da onipresença divina em tudo e em todas as coisas que existem no universo. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Está aí, Jesus está chamando atenção. Ele está com o Pai, o Pai está com ele. Deus está conosco, Jesus está conosco o tempo inteiro. Basta que a gente busque esse caminho traçado por Jesus, tente caminhar sobre ele, e no momento de fraqueza vamos fazer oração, porque Deus sempre dá resposta para nossas orações e manda seus emissários para nos ajudar. Para exemplificar esses fluidos invisíveis, o sábio filósofo Lao Tse baseou-se em movimentações contínuas da natureza e escreveu: nada da terra é mais suave e complacente do que a água, porém nada é mais forte. Quando ela se defronta com uma muralha de pedra, a suavidade supera a dureza. O poder da água prevalece. A água tem o poder de se contornar, mas ela está ali. Um dia a água mole vai furar a pedra dura. Então, de fato, nada é mais frágil do que a água. No entanto, nada há no mundo que tanto se adapte ao solo. E nada mais há forte do que a água para derrotar a mais rígida barreira. Ela é incomparável e invencível. É uma lição. Não foi à toa, nada é à toa. Comecei com a oração de hoje, por acaso. Eu abri ao acaso e veio falando sobre a natureza e a importância de observarmos a natureza e tirar lições dela. A gente tem que entender o seguinte: quando a gente vai fazer um trabalho, dentro da espiritualidade, nada é por acaso, tudo está cronometrado. Eu abri ao acaso e vi uma mensagem que está falando sobre tudo isso aqui, como nós temos que observar a natureza e dela tirar os ensinamentos e entender que cabe a nós fazermos do mesmo jeito. Porque aqui, a água utiliza passividade dinâmica, desliza obedecendo o curso natural da nascente à foz,
contorna obstáculos e evita confrontos, não gastando de forma inútil suas energias. No entanto, apesar de frágil e maleável, às vezes é muito forte e resistente. Vamos observar a água. Então, quando a gente está fazendo qualquer coisa e há depara-se, vamos dizer, entre aspas, com uma muralha, vamos saber contornar. Não adianta bater de frente. Os espíritos estão pedindo para que a gente tenha serenidade, calma, saber perdoar, ter indulgência, porque o momento está muito grave no planeta, né? Passando de provas e expiações para regeneração. Então nós temos que ter sabedoria, observar a natureza e agir de acordo. Então, como a gente estava falando, agir e não agir, ou saber a hora que vai interferir ou não. Tudo isso é através da sabedoria de colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Bom, aquele que tem o hábito de reflexão e se coloca num profundo silêncio interior, sabe encontrar o fluxo divino, quer dizer, um momento de agir e um momento de não agir. É isso que a gente aprende a ter essa habilidade, né, de fazer o que é necessário naquele momento. Mas se eu não tiver o conhecimento, eu não sei como agir. Então é importante estudar, importante estudar o caminho traçado por Jesus para a gente buscar a sabedoria para saber agir ou não agir e também sabedoria para não interferir. Tem habilidade suficiente para reconhecer a hora certa de se lançar ou não nas ocorrências diárias. A passividade dinâmica é uma forma de restabelecer a harmonia com o poder oculto que organiza e movimenta todo o reino interno e externo e uma maneira de transcender os padrões sociais, intelectuais pré-estabelecidos pelo egoísmo pretensioso que constantemente viola a ordem natural que rege microcosmo e macrocosmo. Então é isso, tudo é uma sabedoria, essa positividade dinâmica é que vai nos dar a possibilidade de saber como agir, a que hora ficar quieto, que a gente não pode entrar em embate. A gente tem que ter sabedoria para saber contornar como a água faz e no momento certo, mas não desistir. Não desistir do seu intuito de crescer espiritualmente e de ajudar o próximo a crescer também. Então não devemos nos opor propositadamente às energias à nossa volta, mas fluir com elas, pois é na suavidade e flexibilidade do rodear das águas, na passividade dinâmica que venceremos a dureza das pedras da existência humana. Então nós temos toda a possibilidade do contorno das dificuldades. Temos que ter sabedoria. E essa sabedoria nos é dada através, né, do estudo do Evangelho de Jesus, do caminho traçado por Jesus, que nos dá um norte. Como devemos agir? Vamos errar? Vamos errar, somos afeitos a erros. Mas a nossa força de vontade, a nossa predisposição de acertar vai prevalecer quando a gente tiver a sabedoria de como agir. E se nós tivermos uma ação que não vai dar um resultado bom, a gente tem que entender que erramos, temos que nos perdoar e seguir à frente, porque está aí a nossa oportunidade do crescimento espiritual a todo instante. E tudo isso a gente aprende com os ensinamentos de Jesus. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Antes de desanimar. Antes de desanimar porque fracassamos em alguma coisa, pensemos que somente alcança o sucesso quem insiste apesar de tudo. Fred Astaire, o ator que encantou as telas do cinema dançando, ao fazer seu primeiro teste para o cinema, foi rejeitado. Disseram que ele não sabia atuar. Sua avaliação assinalava que era careca. Ponto levemente positivo é que dançava um pouco. O professor Enrico Caruso dizia que ele não tinha voz nem condições de cantar. Seus pais queriam que ele fosse engenheiro. Que extraordinário talento teria perdido o mundo se Caruso não insistisse
tornando-se o famoso cantor de ópera. Winston Churchill foi reprovado na 6ª série. Somente se tornou primeiro-ministro da Inglaterra depois dos 60 anos. Sua vida foi cheia de derrotas e fracassos. Jamais se permitiu desistir. E talvez poucos saibam. Ele foi Prêmio Nobel de Literatura em 1953 por suas memórias da Segunda Guerra Mundial. Walt Disney foi despedido pelo editor de um jornal por falta de ideias. Podemos imaginar tal coisa? Antes de construir a Disneylândia, foi à falência diversas vezes. Nunca desanimou. Richard Bach teve recusada sua história de 10.000 palavras por 18 editoras. Era a história de uma gaivota diferente, com pensamentos profundos acerca da vida. Em 1970, a Macmillan publicou a história de Fernão Capelo Gaivota, e em 5 anos vendeu mais de 7 milhões de exemplares só nos Estados Unidos. Rodin era considerado um incapaz por seu pai. Seu tio dizia que ele era um caso perdido. Por 3 vezes foi reprovado na admissão à escola de artes. Descrito como o pior de todos os matriculados, não desistiu e deu ao mundo maravilhas da escultura, como o Pensador, o Beijo e Filho Pródigo. Chegou a ficar afastado do mundo das artes por 10 anos, quando teve uma de suas obras recusada para a exposição. Contudo, em 1900, em Paris, foi-lhe destinado um pavilhão inteiro para a mostra de 168 dos seus trabalhos. Ao morrer, o hotel em Paris, onde viveu seus últimos 9 anos de vida, se transformou no Museu Rodin. Os que não se permitem desanimar por seus fracassos, derrotas ou julgamentos precipitados de terceiros, alcançam seus objetivos, concretizam os seus sonhos. Portanto, se estamos a ponto de desanimar, paremos um pouco. Logo descobriremos que existem ainda muitas tentativas a serem feitas. Há muita gente a ser procurada, muitos dias a serem vividos e muitas conquistas a serem perseguidas. Não há limites para quem acredita que pode alcançar os seus objetivos, que pode concretizar os seus projetos. Charles Darwin era considerado por todos os seus mestres e por seu próprio pai um garoto comum e intelectualmente bem abaixo do padrão médio. Não se permitiu desanimar e se transformou no pai da teoria da evolução. Pensemos nisso. Tentemos outra vez e outra mais. Não nos permitamos abater por críticas, por experiências mal sucedidas. Tentemos de novo e veremos nossos esforços alcançando o êxito. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de trabalho na noite, divulgando o seu Evangelho através das ondas do rádio, também da internet. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, dando-nos paz e esperança, tranquilidade para continuarmos sempre no trabalho do bem. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, seus ouvintes. Que esta seja uma semana de muita luz e muita paz para todos nós, pedindo a bênção de Deus para todos nós. Até um próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe
pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.